O tema da nossa mensagem é até um tema assim meio esquisito, né? É abrir a porta, reparar ou reformar. Difícil, né? Difícil, mas não é não. O Espírito Santo vai fazer nós entender. Segundo o livro das Crônicas 29, versículo de número 1, capítulo 29, versículo de número 1, que diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abias, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Aqui, eu vou parar um pouco aqui. Aqui, eles falavam Davi, né? Igual o cego de Jericó. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas não era que era filho de Davi. Era um exemplo que Davi deu para a humanidade na face da terra. Então é bom a gente entender, parar nesse ponto e entender essas coisas. Isso o cego falou, muitos também falou, filho de Davi, entendeu? Mas o pai dele não era Davi, nós vamos vendo aqui. Então o 3 agora diz assim: e no ano primeiro, agora eu quero que a igreja preste atenção nesse versículo, é muito importante. E no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O 4, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhe disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificais a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. A igreja pode se assentar em nome de Senhor Jesus Cristo. Então aqui, Deus, eu quero que a igreja pense, Deus, não, Deus fala com a gente a todo tempo. Mas depende a condições que às vezes nós tomamos para Deus falar com nós, Deus mostrar a nós. Então aqui, Ezequias, ele fez uma coisa corretíssima. Então eu quero que você preste atenção numa coisa. Tem pessoa que diz assim, meu pai foi dessa religião, e eu também não vou mudar desta religião. Eu vou morrer assim. Isso é o pensamento. Mas a nossa vida ela não depende do que nós pensamos ou que nós achamos. Ela depende do que a Bíblia diz. Então, por que Ezequias fez isso? Porque o pai dele tinha feito coisas terríveis diante de Deus. Então fechou a porta da casa do Senhor. E ali Deus não tinha mais como atender o povo de Israel. Porque a casa ela se tornou imundície. Era se fechar a casa do Senhor. Fechar a casa do Senhor. Essa casa material, essa casa material. Lá, casa material. Entendeu? Então ali, ele fez a reforma. Ele fez tudo. Ele fez tudo que precisava. Tudo que o pai dele fez errado, agora ele está consertando. Amém? Ele está consertando. Então tem muitas coisas espiritualmente que os pais da gente às vezes fez errado,
E hoje nós consertamos, nós podemos dizer que a casa nossa, a casa espiritual, que é a casa, que é o templo do Espírito Santo na nossa vida. Então aquilo que ele fez, nós vemos aqui, ó, no 28, 21, o pai dele era Acaz, o pai de Ezequias era Acaz. Aí diz assim, ó, no 28, 21, diz assim: porque Acaz tomou uma porção, vai prestando atenção, isso aqui é sério, é coisa seríssima. Porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. Claro, quem era o rei da Síria? Como é que chamava o Deus da Síria? Rimon. É aquele que o rei Naamã, ele prometeu lá em Israel, falou assim: quando eu chegar lá na Síria, eu tenho que entrar com o meu Senhor. Mas porém, o Deus de vocês, o Deus de Israel, vamos supor assim, me perdoa, porque ele tinha que entrar com o Senhor dele, mas não com aquela intenção de adorar Rimon. Muito bem, aqui nós continuamos aqui no 22. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Quanto mais o rei da Síria apertava eles, mais eles transgrediu contra o Senhor. Mas ele aceitava a doutrina, o ensinamento. É por causa disso que fechou a casa. É por causa disso que agora o filho dele tem a missão. Ele não era filho de Davi. Ele era filho de Davi por exemplo de Davi. Nós podemos ter um exemplo de uma pessoa, um irmão na nossa vida. Nós temos um exemplo aqui, pegar o nosso pastor Daniel como exemplo na nossa vida. Exemplo de coisas boas, de ser reto na presença de Deus, de não bajular para agradar ninguém por causa, agradar sim a Deus. Então nós temos um exemplo. Então Davi, todos falavam que Davi, meu pai, mas não era pai, igual Ezequias, muito bem. E o 23 diz assim: o que ele fez, igreja? O que ele fez? Agora eu vou para lá, porque é mais fácil para mim. O 23, 28, 23 assim: porque sacrificou o quê? Aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses do rei da Síria os ajuda, presta atenção, igreja, os ajuda, eu lhe sacrificarei para que me ajude a mim. Misericórdia, irmão. Perseguidor, dando trégua para o inimigo, para aqueles que oprimiam eles, para aqueles que, vamos dizer assim, roubava eles, porém eles foram a sua ruína, ou de todo o Israel. Está vendo por quê? Da casa está abandonada, por causa do pai dele, esse rei Acaz, irmãos. A gente tem que prestar, Deus fala com a gente, mostra a gente, para a gente não voltar, com licença, não voltar à religião antiga dos nossos pais, que sacrifica, que o Deus que escama só sacrifica eles, só machuca eles, só fere eles. Então aqui nós estamos dando um exemplo aqui. Agora o filho vai consertar tudo aquilo que o pai fez errado. E a nação, não, pior que não é só isso, pior que a nação de Jerusalém, de Judá, eles sofreram por causa disso. Todos pagaram o preço por causa disso, por causa de uma desobediência a Deus. E muitas vezes a pessoa deixa o caminho do Senhor, irmãos. Deixa o caminho do Senhor iludido.
com esse mundo, esse sistema deste mundo, que é cruel, irmãos. A gente nunca vimos na nossa vida tanto descongregado como está agora. É demais, igreja. Eu já fui da igreja, eu já estive na igreja, mas eu fiquei decepcionado. Eu falei assim, o que Jesus te fez? Se você for olhar para o homem, você vai ficar decepcionado com todo mundo. O que Jesus te fez para você largar o caminho do Senhor? Eu pergunto. Jesus te fez algum mal? Ele só faz bem. Ele morreu a nossa morte para que nós estivéssemos salvos. E agora você dá as costas para Jesus. Eu, às vezes, irmão, eu sou meio duro nas coisas, sabe como é que é? Eu falo com as pessoas, eles ficam sem graça, eles passam depois perto de mim, nem me olham. Mas eu sou assim, eu sou transparente. Sou transparente com as coisas. Porque a gente não pode errar outra vez, tá, igreja? Com todo mundo nasceu aqui na presença de Deus, todo mundo nasceu. Todo mundo nasceu na presença de Deus, né? Glória a Deus por isso. Eu não. Eu ainda fui enganado por 46 anos de vida. Eu ainda fui enganado. Então eu sei o valor que eu tenho que dar, meus irmãos. Eu sei o valor que eu tenho que dar à palavra de Deus. Porque quantas coisas o Senhor, quanto livramento o Senhor já me deu. Quantos livramentos. Já caí de cima de caminhão, já fui atropelado, espremido no barranco. O nosso pastor Daniel passou, na hora estava passando e viu. Já caí de escada de 3 metros de altura. Tem nada quebrado, irmão, tem nada quebrado. Então eu tenho que glorificar esse Deus. Eu tenho que exaltar, eu tenho que adorar, eu tenho que falar que Ele é o único bem que eu tenho nessa terra. Porque se eu estou aqui, irmãos, a causa é Ele, a honra é dEle, a glória é dEle. Ali o que acontece? Deus não podia ouvir. Deus não ouve pecador, não, irmãos. Jesus entrou na casa de Zaqueu, não entrou na casa de Zaqueu. Jesus, ele pode entrar na casa do pecador, mas o pecador não pode entrar na casa de Jesus. O pecador não pode entrar no reino de Deus com pecado. Ele tem que ser lavado, ele tem que ser remido no sangue de Jesus. Está dando para entender, igreja? Está dando para entender? Jesus entra na nossa casa, mas nós não podemos entrar na casa dele em pecado. Nós temos que purificar o templo, nós temos que tirar de nós as imundícies. E às vezes, quanta imundície tem dentro de nós, irmãos? Às vezes tem muitas imundícies. Então nós pegamos aqui com um exemplo aqui, que esse rei Acaz, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. 28:1 fala isso, entendeu? 28:1 fala. Diz assim, tinha Acaz, que era o pai de Ezequias, tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Vamos ver, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Não fez, não deu, ele não pegou o exemplo de Davi para ele, irmão. É isso que nós estamos dizendo, que nós dizemos aqui. Eu tenho que pegar um exemplo do pastor Moisés, do irmão Paulo, do irmão João. Eu tenho que pegar um exemplo da igreja para a minha vida. Eu tenho que pegar coisas boas que a pessoa faz. E ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí veio a tragédia. Aí o que aconteceu? A casa do Senhor estava cheia de quê? De imundície. Amém, igreja? Estava cheio de imundície. Então agora Ezequias, ele começa, tem que reformar isso, tem que... Primeira coisa, igreja, quando nós alugamos uma casa, ou mesmo comprar uma casa, né? Primeira coisa, quando a pessoa abre a porta da casa, o que é que nós fazemos? Nós reparamos a casa, não é verdade? Nós abrimos a porta, agora nós vamos ver na porta, e aqui tem aqui essa parede com a quina quebrada, eu tenho que reformar. Ah, Senhor, aquilo ali mais
tem que arrumar, aquela na pia não tem torneira, eu tenho que fazer isso. Não é assim que acontece na nossa vida? Então na vida espiritual também. Na vida espiritual também. Por quê? Por causa disso aqui, João 9,31, Evangelho de São João 9,31, fala que Deus não ouve pecador. Não ouve, irmãos. Não ouve. Ora, nós sabemos, a igreja sabe, todos nós sabemos, que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse, Deus ouve, irmãos. Mas tem que fazer a vontade de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus. Primeiro, agora nós vamos entrar na vida espiritual. Às vezes, o que imunda? Quais são as imundícias das nossas vidas? Então nós vamos aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler o 19 e o 20. Agora já vamos para, não material, não aquela casa física, mas a casa espiritual de Deus. A igreja está dando para entender, irmãos? Não sai em dúvida, não. Eu acho que eu sou assim. Eu não saio em dúvida das coisas. Ou eu pergunto o pastor Moisés, ou eu pergunto o pastor Daniel. Eu não pergunto. O membro da igreja não pode sair em dúvida da igreja. Não entendeu? Tem que perguntar. Aí diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de quem? De Deus. E que não sois de vós mesmos, não é de nós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tirai a imundície. Sabe o que é a imundície, irmão? Às vezes no nosso corpo. Eu vou te falar aqui, Vou te falar aqui agora. Glória a Deus. A imundície, às vezes, dentro de nós. Mas não é totalmente assim, não. Não é totalmente. Mas pode ser. Tudo essas coisas que eu vou falar aqui, Pode ser ódio, calúnia, inveja, mentira, traição, adultério. São esse tipo de coisa. Isso é imundície. Deus não está me ouvindo. Por que Deus ouve fulano? E por que Deus não me ouve? Por que Deus não me ouve, Senhor? Às vezes tem que reparar a casa. Às vezes tem que santificar. Porque aqui diz assim, nós somos o templo do Espírito Santo. Não de nós mesmos, mas vindo de Deus. Deus escolheu você para que o Espírito Santo habitasse em nós. Então, quando nós partirmos dessa terra, o corpo vai ficar, mas o espírito, a alma, nós temos que devolver a Deus. Sabe aqui, Senhor, está puro e imaculado diante do Senhor. Glória a Deus por isso. E fazer o quê? Santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aonde está escrito? Hebreus 12:14, para seguir a paz com todo. A paz é com todo, tá, igreja? A paz é com aquele vizinho enjoado. A paz é com aquele que te ferroa, que te mete a faca por detrás. Você tem que seguir a paz com ele.
E mais o que? A paz e o que? E a santificação. Por que a santificação? Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Sem a qual ninguém... irmão, é a palavra que Deus me deu. Eu não podia negar. Às vezes é uma palavra tão dura, irmãos. Mas a gente pega, às vezes, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Às vezes a gente não pede a Deus, Senhor, o Senhor manda uma palavra porque é essa que eu quero. Não. Se a gente pegar Jeremias, Ezequiel, está dizendo assim, e veio a mim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. O que o centurião disse para Jesus? Senhor, manda uma só palavra, manda, e o meu servo será curado. Então a palavra de Deus é que vem a nós. E ela vem a fim de quê? De exaltar, consolar, corrigir, redarguir, né? Então a palavra de Deus, ela vem para nós com essa missão, igreja. E às vezes ela não se torna agradável. Irmão, o ser humano, igreja, é medonho para... Desculpa a palavra disso de sertanejo. É medonho de querer ser bajulado. É verdade. De querer ser julgado confete. Ah, você é o máximo. Você é o máximo. Às vezes, irmão, sabe que se estraga às vezes a gente? Que nós aprendemos na correção, tá, igreja? Nós aprendemos quando a pessoa corrige, a pessoa ensina a gente as coisas que a gente aprende. É na correção. Fala assim, irmão Antônio, o senhor errou nisso aqui. Eu vou dizer, perdoa, né, irmão? Deus vai me ajudar, que eu vou consertar a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele corrige aquele que eu ama. Ele disciplina aquele que eu ama. Porque a correção no momento não é de que coisa boa, não. A correção a pessoa fica triste com ela. Mas a Bíblia fala que depois ela produz frutos. Santificação. E primeiro tem que abrir a porta, irmão. Primeiro, para nós santificar, nós temos que pegar Apocalipse 3:20, várias vezes na nossa vida. Apocalipse, que Jesus disse assim, 3:20 de Apocalipse. Acho que nem está aqui. Jesus diz assim, eis que estou à porta. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, vamos ver o que ele faz. Entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Jesus está obrigando, igreja, alguém a abrir a porta? Não. Mas a gente que tem que abrir, porque a gente é que tem que abrir a porta para reparar aonde está a imundícia, aonde nós temos que tirar a imundícia, aonde nós temos que santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não pensa isso não, igreja. Não seja enganado, nós não pode ser bobinho na fé não, igreja. Sem santificar tem que tirar a imundície, tem que tirar o eu. Tem que tirar eu que faço, eu que posso. Ninguém é igual eu. Passa a ser a última rosquinha do pacote. Todo mundo quer. Não é assim, irmãos. Não é assim. É a palavra. É a palavra. Jesus está batendo. Está batendo, tem que abrir. Porque ele vai ajudar a fazer o quê? Santificar. Tirar a imundície. Porque com imundície nós não vamos entrar. Eu acabei de dizer, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu ainda sendo pecador. Zaqueu foi liberto? Foi.
Mas se Jesus não tivesse entrado na casa de Zaqueu, Zaqueu também não poderia ter entrado na casa de Jesus. Está dando para entender? Zaqueu não poderia nessas mansões celestial de João 14, 1. Então aqui nós até podemos pegar isso. Então Jesus não quer somente, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas igrejas, muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou para o Pai preparar-vos lugar. Agora o 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mas é o 23 que fala melhor isso. Começa no 21. Aqueles que ouvem os meus mandamentos, esses são que me amam. Começa no 21, 14, 21. Aí Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará o quê? A palavra dele. E meu Pai o amará. E viemos para ele e faremos nele o quê? Morada. Jesus, ele não quer somente entrar e ceiar, não. Mas ele quer fazer morada. Ele quer morar dentro de nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele quer fazer morada. Aí tem que tirar as imundícies. Tem que tirar a sujeira. Deus não estava ouvindo Jerusalém, nem Judá. Deus carou diante dele, porque fecharam a porta. E essa porta do nosso coração, ela não é abrida à força. Agora o inimigo romba. Jesus bate, Jesus é humilde, Jesus é manso, ele bate na porta e nós vamos conhecer que é a voz dele e vamos abrir a porta, aí ele vai entrar e ceiar conosco. E fazer morada, não é só ceiar e ir embora não, ele vai fazer morada em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Santificai, vamos ver aqui, santificai. Sabe por quê, igreja? Eu quero te falar, imundície, ela vem da onde? Do diabo. Quem gosta de imundície, quem gosta de sujeira, é Satanás. Satanás é que gosta de sujeira. Então a imundície vem dele. E ele é que coloca essa imundície, vai prestando atenção, dentro de nós. Se nós deixar, ele coloca essa imundície, aquilo que eu li, ódio, mentira, rancor, traição, tudo isso. Quem coloca é ele que põe no nosso coração. Nós vamos ver aqui, quer ver? Mateus 12, 43. Vamos ler aqui 3 versículos. 43, 44 e 45. Vamos ver aqui, ó. E ele gosta do lugar árido. Ele gosta. Porque ele entra, ele volta, mas ele faz mais sujeira, ele faz mais bagunça ainda. Está dando para entender? Mateus diz assim, ó, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. E diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele é, entrando, habita ali. Espírito imundo, irmãos. É o diabo que leva os espíritos imundos. A imundície é dele. Agora nós temos que aprender como nós vamos vencer essa tentação, como nós vamos vencer esse inferno, essas hostes espiritual do mal, como nós vamos vencer
desse jeito, obedecendo a palavra de Deus. Josué 3:5 diz assim: fala em santificação. Já lemos Hebreus 12, segui a paz com todo. Agora vamos ler Josué. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos. Às vezes o que está precisando da nossa vida é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Orar a Deus, vamos santificar a nossa vida. Às vezes está precisando disso. Às vezes Deus não está ouvindo nós, porque tem que tirar essa imundície, tem que fazer reparação na casa. Nós somos o templo do Espírito Santo, igreja. Não pode morar dois espíritos num corpo só. O Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Não pode. É só a morada, é o templo do Espírito Santo. Mas tem que tirar a imundície. Se não tirar a imundície, o espírito imundo vai trazendo mais e mais, e destruindo mais a vida do ser humano. Como tem destruído. Você vê lá, é lamentável. Até quarta-feira passada, eu orei aqui pelo Rio de Janeiro. Somos 117 bandidos mortos, irmãos. Uma morte prematura, uma morte sem Deus, uma morte, irmão, que não tem mais volta. O porquê? Porque o espírito imundo encheu eles, irmãos. Encheu eles de ganância por causa de tráfico, de droga, achando que nada ia atingir eles. Agora vem a separação eternamente de Deus, irmão. Não adianta chorar. Não adianta ficar reclamando. Não adianta mais. Por isso que nós temos a escolha aqui nessa terra. Jesus está batendo a porta, ele está batendo. Mas o diabo romba. Como rombou a porta lá o coração desses 117 pessoas lá que morreu. Infelizmente, Deus não tem prazer na morte do ímpio, igreja. A palavra diz. Mas a do justo Deus se alegra. Quando o justo arrepende, e aceita Jesus, há uma festa no céu. Deus faz uma festa no céu, porque uma alma salva vale mais do que esse mundo inteiro, irmão. Ainda mais esse mundo agora, esse mundo corrupto. Cheio de maldade, cheio de tudo que é ruim. Eu não sei se eu peco, irmão, se eu peco, igreja, eu peço a Deus perdão. Eu não quero ficar mais aqui muito tempo, eu não quero. Eu falo isso em casa com a esposa deve ser bobo, isso aí é o tempo de Deus. Eu sei, minha filha, eu sei, minha vida pertence a Ele, eu sei que é tempo dEle, mas eu não quero. É muita tristeza, irmãos, que a gente vê. E só pessoa dando as costas para Deus. A minha vida, eu faço na minha vida o que eu quero. Deus não manda, Jesus não manda na minha vida. Pessoa até que fala isso, irmãos. Blasfema contra Deus, irmãos. Nós éramos informes, o Salmo 139 fala que nós éramos informes no ventre da nossa mãe, que Deus já estava acompanhando o crescimento daqueles ossinhos, daquela carninha que vinha, até vinha a pele por cima. Deus estava acompanhando nós. E as pessoas estão desse jeito, estão fazendo. Não uma pessoa crê no outro, na mentira do outro, mas ele não crê em Deus, que é verdadeiro. Crê na mentira de outras pessoas, segue outras pessoas, mentiroso, falso, corrupto. Pastor Moisés, mas não crê na verdade de Deus. Eu estava olhando hoje a COP30. Eu estava até conversando ali com o irmão Francisco, mas o irmão Eusébio. O que 2 Pedro fala, igreja? O céu e a terra que hoje existe está entesourado para o fogo e a destruição dos homens ímpios. Não é assim que está escrito, irmão? Assim vai acontecer. A COP30 é para começar a combater
Você sabe de onde o profeta que citou que isso ia acontecer? O profeta Isaías, 800 anos antes de Cristo, o profeta Isaías falou assim: a terra está sendo destruída por causa dos seus moradores. Então agora, irmão, já coisa tudo aí com medo de aquecimento global. E vai vir mesmo. Vai vir mesmo. Mas nós sabemos que na palavra está entesourado o quê? Para o fogo. E a destruição de quem? Nós não. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós estaremos com o Senhor na glória. Mas e quem partiu? E quem não tem Jesus, irmãos? Vai ser queimado vivo, igreja. Vai ser queimado vivo. Ah, mas Deus é um Deus misericordioso. Eu não estou dizendo isso, eu não vou negar isso, jamais eu vou negar isso, mas Deus é um fogo consumidor também. Deus é juiz também. Deus é amor, mas Deus é juízo. Deus é misericórdia, mas Deus é juízo. Deus é juízo, não vai sair disso, igreja. Bem assim a maldição. Já estamos quase terminando. Aqui nós vamos ver Josué 7,12. Porque eles não conseguiam vencer os inimigos. Estava em desobediência a Deus, irmãos. Por que nós não estamos conseguindo vencer uma enfermidade, vencer uma luta familiar? Por quê? Por que nós estamos? Aqui nós vamos ver, quer ver? Está escrito lá: disse Josué também ao povo. Esse é o 5, é 7. 7, deixa eu ver aqui, 7,12. 7,12. Diz assim: Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão o quê? Amaldiçoados. Não serei mais, ó Deus fala, não serei mais convosco, senão desarraigai o anátema do meio de vós. Às vezes, irmão, nós temos tirado do nosso meio o anátema, para Deus nos ouvir. Anátema é aquela lista de coisas ali que eu já li, não vou tornar a repetir. Nós já ouvimos, a igreja já ouviu, são coisas anátema. Que Deus quer falar, quer responder a nossa oração, mas não pode responder. Não que Deus seja mau, um mau pai, mas Ele está esperando nós tirar a imundície da nossa vida. Então, segundo Crônica, nós vemos que, por que a doença e morte de Ezequias, segundo Crônica 32, 24 e 25, ele não tinha sido curado? Lá em Isaías 38, 1, lá Deus não curou ele, não deu ele mais 15 anos, né? 15 anos de vida, sim. Então está confirmado. Se errar, nós todos erramos. Se acertar, nós todos acertamos. Amém? Então lá Isaías, o profeta Isaías foi lá e falou com Ezequias. Falou assim: ô Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque assim diz o Senhor: morrerá e não viverá. Mas aí Ezequias, né, muito humilde, quem fez coisa boa no reinado dele, ele não fez coisa ruim, não. O erro dele, nós vamos ver aqui o erro, aonde ele falhou. Aí Deus falou com Isaías: não, Isaías, volta lá. Eu vou acrescentar na vida dele 15 anos. Agora, vamos ler aqui onde eu falei, 32, 24. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente, era para morrer. E orou ao Senhor, o qual lhe falou, e lhe deu um sinal. Deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o coração se exaltou. Não reconheceu Ezequias o benefício, igreja.
Isso é maior, isso é maior ingratidão, eu vou falar isso, ingratidão assim com Deus. Ah, Senhor, o Senhor me fez isso, o Senhor me curou daquela enfermidade, ah, o Senhor abriu uma porta de emprego, ah, o Senhor fez isso para mim, aí eu estava com conflito, e o Senhor trouxe paz naquele lugar, na minha casa, e agora não coisa o que Deus fez por eles, né? Ele não, como é que fala? Ele não correspondeu, irmão. Como nós correspondemos a Deus, igreja? Como nós correspondemos? Senhor, eu vou te adorar. Eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Nunca mais te deixarei, Senhor. Nunca mais. Até eu morrer, eu estou contigo. Nunca mais. Ah, o Senhor é o único bem que eu tenho aqui na terra, é o Senhor. Isso é coisa, irmão. Isso aqui é reconhecer, corresponder os benefícios de Deus. Agora, não, isso aí foi por acaso que eu fui curado. Um médico, igreja, eu falo isso pouco, porque às vezes já estamos orando, aí, já está dando aqui 8h30. Eu falo isso pouco, mas em 2007 eu tive um câncer de próstata. Pastor Moisés sabe disso. Pastor Moisés, eu já falei com ele como é que foi a minha situação. Fiz 35 radioterapia. Mas Deus estava vendo que eu estava ali, que eu estava confiando. Falei, Senhor, o Senhor é o Jeová Rafa, o Senhor que sara, o Senhor vai me sarar. Aí eu falava com os outros. Falei assim, não, isso para Jesus não é nada não, Jesus faz muito mais do que isso. E hoje eu estou curado para a glória de Deus. Então eu não posso, é isso que Ezequias fez. Eu tenho que corresponder, está entendendo, igreja? Eu tenho que corresponder aos benefícios que Deus tem feito na minha vida, a paz no meu coração. E Jó diz uma palavra bonita, Jó 22, nem vão ler, parece que é 22, 21. Une a Deus e terá paz. Porque Deus é a paz. Aí, está ali, já podemos ler porque já está aqui, mas vou encerrar com isso aqui. Apega-te, pois, a Ele e tem paz, e assim, o que acontece? Te sobrevirá o bem. É Deus, irmão, é Jesus que é o nosso socorro, amém? Que Deus te abençoe.